Tá gravando, viu? A gente não testou as vozes, tá ok? Não, tá boa. Tá boa a sua voz. Não tá alta, não tá baixa, não tá estourando, né? Não, tá boa. Então vamos lá. 3, 2, 1, bora lá! Fala, represada de todo o universo! E aí, meus camaradas, como é que vocês estão? Beleza? Bem-vindos, bem-vindas, é claro, ao 6º episódio do HaterCast, aquele podcast onde o ódio escorre de dentro de nossos púditos e fétidos corações diretamente aos seus ouvidos sensíveis e lindos. E por falar em lindo, a gente tá aqui com... Dessa vez só estamos eu e meu grande amigo convidado, aquele cara maravilhoso, Lucas Oliveira, o Luquinha. Fala, galera, beleza? Dessa vez estamos com um elenco reduzido. O Paulinha ia participar com a gente para falar de Lanterna Verde, Crepúsculo e Esmeralda, mas não ironicamente ele está sem luz, né? Para falar no personagem cujos poderes são baseados em luz, né? Sim, ele tá sem força de vontade hoje também, né? Mas como o Luquinha já jogou aí pra vocês, hoje a gente vai falar da história de um dos personagens que eu mais odeio na DC Comics, se não, acho que dos grandes, assim, entre aspas, né? O que eu menos gosto, a gente tá falando de Lanterna Verde, Crepúsculo e Esmeralda, aquela saga onde Hal Jordan encontra seu fim como super-herói e renasce como um dos maiores vilões da DC dos anos 90. Certo, Luquinha? É isso mesmo? É isso mesmo. Essa história vem naquela esteira, né? Daquelas histórias tipo Queda do Morcego, A Morte do Superman, né? Que tem a desconstrução dos personagens, né? No caso do Superman, ele é morto e substituído por algumas versões mais extremas, né, do Superman, por exemplo, né, mais condizentes com os anos 90. A Queda do Morcego, o Batman é substituído pelo Jean Paul Valley, que é mais violento que ele. E aí, nesse caso, né, o Hal Jordan se torna uma figura mais violenta, né, se torna um vilão, né. Sim, o Hal Jordan, que era aquele personagem que já andava sem rumo há muito tempo, né, o Hal Jordan. Ele foi o Lanterna Verde principal desde a Era de Prata, onde ele foi introduzido após aquele rebootzinho, né? Mudou da Era de Ouro do Alan Scott pro Hal Jordan na Era de Prata, né? Onde a DC ela acabou revitalizando seus personagens, né? Trocando manto, transformando aquelas origens mais místicas, mais fantasiosas em uma parte mais científica, né? Que foi a parte mais vista na Era de Prata, né? Os heróis ganharam uma característica mais científica, que era o que estava pegando naquela época, ficção científica, viagem para outros mundos. E eles fizeram isso que o Alan Scott, o poder dele era derivado de magia, né? Era uma lanterna mágica, era até pelo nome dele, era muito baseado no Aladdin, né, cara? Eu vi isso há pouco tempo, eu fiquei até surpreso, né? Porque Alan... Muita gente esquece isso, porque em sagas até atuais da DC, né? Quando tem a junção do elenco mágico da DC, eles sempre colocam Alan Scott lá. Muita gente se esquece que os poderes dele são mágicos, né? Muita gente fica se perguntando o que é que ele tá fazendo no meio da Zatanna, no meio de outros personagens conhecidos, né? Por usarem magia. Sim. Daí, na Era de Prata, eles tiveram essa mudança, tiraram muito dessa parte mágica e transformou mais numa coisa cósmica, numa coisa ficção científica, juntando alienígenas. Aí surgiu nosso querido, entre muitas aspas, Hal Jordan. Que é um personagem que eu vou falar pra você, Lu, que a gente sempre conversa, como eu falei agora, é um dos personagens que eu menos curto na DC. Eu não gosto, na verdade, do conceito todo de Lanterna Verde, eu acho bem furadinho, mas acho que dentre as pessoas que usaram o anel, o Hal Jordan é de longe um dos mais chatos que eu conheci, cara. Cara, desde que eu te conheci, você mudou a minha visão sobre algumas coisas, porque quando a gente se conheceu, um dos quadrinhos favoritos meus, assim, que eu tinha lido da DC, ainda eu gosto bastante. Era a fase do Geoff Johns na revista Lanterna Verde, eu ainda acho bem legal. Porém, eu achava que eu gostava muito do personagem. Só que aí eu fui lendo mais histórias também, né? E assim, nas conversas lá nos grupos, sempre fez perceber que não é o personagem que é da hora. Eu percebi que é porque eu gosto de qualquer personagem quando o Geoff Johns escreve, velho. Quando ele consegue escrever o personagem bem, velho, qualquer personagem merda é da hora nas mãos dele, tá ligado? Porque o Lanterna Verde, ele tem muito aquilo que você sempre fala mesmo. Ele é um personagem, um Lanterna Verde Hal Jordan, que ele é sempre o que a história pede, tá ligado? Ele é um personagem que ele tem aquelas características dele marcantes, né? Por exemplo, não é querendo cagar regra de essência, nada disso, mas eu acho que todo personagem interessante tem alguma característica marcante, independente da versão do personagem dele. Tipo,
Se você perceber, o Homem-Aranha, Peter Parker e o Miles são personagens muito diferentes, mas são dois personagens que têm como aquela característica marcante o fato deles terem um poder e eles encararem o fato deles terem um poder como uma responsabilidade, né? Eles têm a responsabilidade de fazer aquilo que é certo. E eu acho que o Hal Jordan falta isso, falta uma característica marcante. Ele é sempre, tipo, o que a história precisa. Tipo, se a história precisa que tenha um personagem que é um bobalhão, ele é um bobalhão. Se a história precisa que tenha um personagem, como por exemplo na fase dele, do Neil Adams e do Dennis O'Neil, do Arqueiro do Lanterna, precisa ter um personagem que é conservador, que é o certinho, né? Aí ele é esse cara, tá ligado? Ele é sempre o que a história pede, velho. O Hal Jordan, você falou bem, essa é uma das minhas críticas, ele é um personagem que não tem personalidade, ele é o que a história precisa. Se você pegar, justamente como você falou, ele precisa de um babaca, ele é o babaca. Se precisa do bobão, ele é o bobão. Se precisa do cara sério, ele é o cara sério. É tipo um personagem coringa que os caras pegam pra completar a história, completar aquele grupo de arquétipos dos personagens, pra fechar o grupinho, né? Fechar a Liga da Justiça, entre aspas. Não só com a Liga, mas todas as histórias que ele participa, ele é um daqueles que aquela jogada de roteiro, né? O que o pessoal pede pra ele fazer, ele faz, né? Não é um personagem que você não pode pedir pro Batman ser o bobão da história, ou daí na outra história ele ser o serião, ou na outra história ele ser o conservador. Não, ele tem uma característica básica que a personalidade dele é assim. Hal Jordan não tem isso, pelo menos não tinha até o Geoff Johns dar algumas características pra ele, né? Ele sempre foi tipo um coringuinha na mão, sem alusões ao vilão, né? Mas ele sempre foi o coringa na mão da galera. E ele tava perdido há muito tempo, né? Se você pegar dos anos 80 até os anos de 1990, ele não fez grandes coisas, não teve grandes... Inclusive, quem ganhou muito destaque nessa época foi o Jon Stewart e o Guy Gardner, né? Tanto que o Hal Jordan ficava sempre por fora. Todas as grandes histórias que você pensa nesse período, ele não tá em nenhuma, assim. Inclusive, na Crise nas Infinitas Terras, se eu não me engano, ele é o único personagem da DC que não aparece. Pô, e ele é um personagem que, dentro daquele rol de personagem da DC, ele é um personagem que envelhece, mas é um envelhecimento artificial, né? Ele fica com cabelo branco e tal, estilo Reed Richards, mas ele não evolui como personagem. É estranho isso, porque ele, assim como o Arqueiro Verde, quando o Arqueiro Verde retorna dos mortos, como a gente já falou lá na história do Espírito da Flecha, ele é rejuvenescido, o Arqueiro. E o Hal Jordan a mesma coisa, quando ele volta dos mortos, ele é um personagem que é rejuvenescido, né? Personagem que não acompanha os tempos. Como eu falei, ele foi um dos lanternas que foi largado aí. Tanto que, quando chegou esse momento, a gente tá falando aqui, a gente vai falar, na verdade, de Crepúsculo Esmeralda, que é a grande virada do personagem, ele tava sem rumo, então eles precisavam revitalizar o personagem, né, cara? Isso foi lá em 1994, Lucas, é isso mesmo que saiu essa história? Ela saiu em 1994, na revista do Lanterna Verde, porém ela já é começada numa revista do Superman, né, 83, em 1993. Eles já colocam as bases que vão sustentar essa história, né, aquela sementinha. Nesse momento do Lanterna Verde, já tinham acontecido algumas coisas, alguns marcos importantes, assim, com o personagem, né? Primeiro, o mais importante de todos, que é a base, assim, que sustenta essa mudança, né, no Hal Jordan, é a destruição de Coast City, que na história do retorno do Superman, o Mongul destrói Coast City, né? Que Coast City é a cidade do Lanterna Verde, né? Assim como Metrópolis é a cidade do Superman e Gotham do Batman. Mas também ele tinha passado por outros traumas e outras coisas importantes. Tinha tido o retorno do Barry Allen, né? Que depois é revelado que não é o Barry Allen de verdade, mas é o Zoom, né? Eu sempre me confundo, eu quero falar Zoom, Flash Reverso, Essa época era o Zoom. Isso, o Professor Zoom. Então ele tinha passado por momentos desse que foram uma espécie de traumas, né, do personagem, porque afinal o Hal Jordan é um personagem que ele é conhecido por ter duas amizades muito notáveis, né, no universo DC, que é a com o Flash Barry Allen e a amizade que ele tem com o Arqueiro Verde, né? Então ele é um personagem que tem esse papel de aparecer nessas histórias, tanto da retorno do Barry Allen, que até saiu na saga do Flash recentemente, eu não lembro se é o volume 3 ou 4. Isso. E até tem um podcast que a gente participa lá no Fala Animal, eu e o Luquinha participamos, junto com o Carlos Vasquez, o EJT do Mansão N, a gente fez participação no episódio do Fala Animal que conta
sobre o retorno de Barry Allen, né? A gente também tava bem próximo de sair a saga do Flash, então casou bem. Inclusive o filme do Flash também tava próximo de sair. A gente ainda tava iludido, né, Lucas? A gente ainda tava achando que o filme ia ser bom ainda. Pobres mortais não sabem nada. Pô, mas essa questão da destruição de Coast City é muito interessante porque, como a gente já falou num vídeo que a gente tem até no canal, né? Com o Thiago do Zona E, tinha participado com a gente pra falar da morte e do retorno do Superman. E até um final impactante, né? O retorno do Superman, né? Essa destruição de Coast City, porque ela é a base dessa história. O Hal Jordan está querendo reconstruir Coast City utilizando o anel dele, mas os Guardiões do Universo falam que ele não pode usar o anel dele para benefício próprio, né? Exatamente. Essa Superman 98 que você falou, Lucas? 83, Superman número 83. Ela é o início daquele formatinho, né? Saiu aqui no Brasil em formatinho, o Lanterna Verde não teve revista própria até, né, longos períodos depois desses acontecimentos. Ele saía, se eu não me engano, era Superman ou Superboy, era um dos dois, saía ele como história backup ali no mix. E para essa grande acontecimento após o retorno do Superman e tal, eles fizeram um formatinho que compilava essa Superman 83 e mais os 3 números da série regular do Lanterna Verde que contam esse arco, né? Aqui se tornou um especial, mas lá fora foi um arco, né? Eu acho que era Emerald Twilight. É Crepúsculo Esmeralda, tá certo, né? A tradução é literal, é literal. Exatamente. O engraçado é que eu tava lendo aqui uma entrevista do Ron Mars, que é o escritor, né, que assumiu os títulos do Lanterna, inclusive criou o Kyle Rayner. Em 1993 ele tava nos escritórios da Marvel com a mulher dele, ele tava saindo pra jantar e recebeu um telefonema bem tarde da noite do Kevin Doyle, que era um dos editores da DC naqueles tempos, né, ele cuidava da linha do Lanterna. Ele queria que o Ron Mars assumisse o título do Lanterna, né, cara, e levasse pra uma nova direção. E o Ron Mars falou, pô, que legal, né, cara? Eu acho o Hal Jordan um personagem muito legal, e que ele adorava o uniforme, adorava o cara e tal. Daí ele falou, bom, ele, né, uma conversa com o Kevin Doyle, cheio de outros editores, como o Mike Carlin, que era editor do Superman, o Dennis O'Neil, que era da galera do Batman. Eles estavam tendo essa reunião para contratar o Ron Mars. Aí ele falou, então, o que a gente quer que você faça? Não é nada com o Hal Jordan, a gente quer que você pegue o Hal Jordan e tire ele de lá. Eles chegaram, que o cara tava todo animado para trabalhar com o personagem, o cara falou, não, então, não se anima muito não, que a gente quer que você pegue ele e tira de lá. A gente quer que você coloque um novo Lanterna, apresente pros novos tempos, como o Lucas deixou eu aí fazer logo no começo do programa. Era um tempo de mudança para todos os super-heróis. Superman morreu, voltou cabeludo, o Batman teve o John Paul substituindo, o Homem-Aranha na Marvel teve a saga do clone, o Arqueiro morreu, então era hora de mexer nos personagens para eles conseguirem atingir o patamar de novo que eles tinham de grandeza e se adequar aos novos tempos. Então os caras falam, como a gente falou no início, o Hal Jordan não conseguia se encaixar nesse meio, ele já não era o Lanterna principal de muitas histórias, de muitas revistas, então ele falou, mano, vamos limar esse cara daqui, vamos apresentar um novo personagem. Eles chamaram o Ron Mars justamente para isso, e eles falaram, o que a gente quer que você coloque aí? A gente quer que você faça uma história e que ela conte que o Hal Jordan enlouqueceu e vai matar o Sinestro e que ele também vai acabar destruindo a bateria central de Oa, também aniquilar toda a tropa, né? Ele falou, quero que você faça isso com o Hal Jordan e depois você tem liberdade para fazer o que você quiser. E aí, em cima disso, o Ron Mars, ele escreveu as 3 primeiras edições, a Lanterna 49. A Lanterna 48, na verdade, né? Green Lantern 48. 49 e 50, ele escreveu a história de uma vez, e como o título estava atrasado, por isso que cada uma tem um artista, que ele escreveu a história completa desse arco, e cada um foi desenhando uma edição ao mesmo tempo, para eles conseguirem atingir o limite ali, porque as edições estavam atrasadas. Então, para sair tudo na hora certa, eles dividiram a história em 3 e entregaram para cada um dos desenhistas, que são, Lucas, eu nunca lembro o nome de nenhum deles. Na edição 48, é desenhada por Bill Willingham. Na edição 49, o artista é o Fred Haynes. E na edição 50 é o Daryl Banks. Mas todos esses artistas, assim, tem aquele esquema, apesar dessas edições já serem 94, ainda é uma arte que parece a arte clássica dos super-heróis, não parece nada da Image ainda, né? A DC demorou um pouco pra entrar, parece, nessa onda da Image, no lado artístico, né? No lado de história
histórias ele já imitava um pouquinho com aquele pessoal da Image fazia. Sim, colocava o pessoal rangendo os dentes. Aí, nessa que agrega a Superman 83, a Superman 83 mostra justamente isso, né? A Liga da Justiça chegando na Cidade Motor, resolvendo, pensando como eles vão resolver, porque ali era uma cidade, era Cold City, eram milhões de habitantes ali, e tá todo mundo debaixo daquele bando de máquinas. Tem até o Lex Luthor vai até a cidade, que ele não quer que destrua, que ali tem grande potencial, até o Hal Jordan tá com o braço quebrado, tá meio puto, fala, não, isso aqui, meus parentes estão aqui, meus amigos estão aqui embaixo, e aí acontece um ataque de alguns alienígenas que ainda estão dentro da Cidade Motor, e a cidade começa a ruir, né? Ela vai cair no mar, e o Aquaman até aparece e fala, pô, vocês vão poluir o mar, caralho, vai jogar um monte de coisa lá. E os lanternas acabam não segurando os materiais, deixando o material cair, já que era a ideia se livrar logo da Cidade Motor, mas eles acabam purificando, né? Tipo, fazendo um filtrozinho nos componentes que podem ser venenosos e deixando a estrutura em si ir pra baixo d'água, né? Assim que essa edição do Superman, do 83, que ela faz parte do encadernadinho que saiu aqui pela Abril, que completa a história. Green Lantern já é mais o lado do próprio Hal Jordan, né? Já inicia com ele dentro de um descampado gigante, né, cara? Ele no meio de onde era construído é só um buraco, né, cara? Uma craterona gigantesca, né? Pô, e ele alucinado, né? Ele conversando sozinho, né? Fazendo construtos. Aí ele conversa com construto de pessoas que ele conhecia, né? Que moravam em Coast City. Do pai dele, né? Da mãe dele. De uma ex-namorada dele. E aí você já vê que ele tá completamente alucinado. Ele reconstrói a cidade toda como um construto. E é chamado a atenção pelos guardiões do universo. Mas assim, tem uma coisa também que eu queria comentar sobre a edição do Superman, né? Que é um barato, velho. O Luthor, naquela época era o Luthor Júnior, né? Que ele era conhecido. Que ele era super cabeludo, né? Tem o cabelo parecido com aquele Coringa do desenho do The Batman, né? Ele com a Supergirl Matriz, que eles tinham meio um relacionamento estranho, né? Naquela época era estranho, era engraçado isso. E aí ele quer explorar as ruínas da Cidade Motor, porque ele diz que lá tem alguma coisa que dá pra sintetizar a Kryptonita, né? E aí é bizarro, tem esse papo aí, e como você falou, né? Eles purificam antes de jogar no mar, porque o Aquaman fica puto, pra aí poluir o mar, né? Sim, errado ele não tá, né? Ele chega, pô, ele tem até uns argumentos, eu gosto dos diálogos dessa revista aí, porque tem uns argumentos bons, os caras falam, pô, vamos afundar isso aqui, ele fala, mano, mas vocês vão aí poluir os mares, não sei o que, daí os caras, não, mas aqui era uma cidade, tá cheio de gente, destruíram toda a cidade, a gente precisa se livrar de ele, falou, aí por causa disso vocês vão eliminar outras milhões de vidas marinhas, só pra... É um debate legal, né, cara, que é resolvido na bomba. Essa edição do Superman, a Superman 83, é bem boa, velho. O Dan Jurgens naquela época, ele sempre mandava bem, velho, escrevendo Superman. Verdade. E desenhando, né, o título do Superman. Essa história eu acho, assim, realmente legal. E ela tem a presença, né, de vários personagens na época que tem um destaque. Tem o Guy, tem a Jade, tem vários personagens lá, né? Alan Scott também tá Isso. envolvido. É bem legal mesmo, cara. Mas aí a gente já parte pro Lanterna, como o Luquinhas falou. O Hal tenta reconstruir a cidade, assim, no momento dele de tristeza. Você vê que tá um cara destruído, tanto fisicamente, ele tá lá com o braço quebrado, ele tá jogado no meio dessa cratera, mas psicologicamente também ele perdeu todo mundo, cara. Tudo que ele conheceu, tudo que ele cresceu, família, amigos, a própria cidade, o lar dele virou um grande nada, né, cara? E eu gosto muito do que é feito aqui, porque ela explora muito isso, sabe? Tipo, você vê que de todas as quedas, de todas as revoluções que tiveram em cima dos personagens nesses períodos, você vê que essa mudança nele, essa raiva dentro dele faz muito sentido, porque ele tem um motivo, né, cara? Ele tava fora do nosso universo aqui, ajudando, fazendo o trampo dele lá, que é ser um policial intergaláctico com anel mágico que cria qualquer coisa, aí os caras querem fazer luva de boxe. Aí beleza, esse é um dos meus problemas com o Lanterna. E você vê que quando ele volta, a cidade já era tudo. Então, tipo, o cara tá transtornado. Ele até ajuda a resolver o problema, né, na cidade, no retorno do Superman. E depois a galera tira, faz um monumento lá no meio da cidade e vaza. Só que ele perdeu tudo, cara. Ele perdeu tudo, então ele tá desesperado. E quando ele tenta fazer alguma coisa, recriar com o anel, etc., pra ter um pouco de alívio, pra ver novamente essas pessoas, pra respirar
respirar aquele ar novamente e tal. Os guardiões falam, mano, você fez um bagulho aí que não era pra você ter feito. Você sabe que o anel não pode ser usado em proveito próprio. Então, além de ter acabado a energia, a gente ter esgotado a sua energia, a gente quer que você venha a Oa e devolve seu anel, que você tá expulso, tá ligado? Tipo, é muito foda. Tipo, o cara se matou a vida inteira pra fazer o trabalho dele, que ele foi selecionado, ele não pediu pra ser um lanterna, todo mundo sabe que a origem dele caiu aqui, um alienígena com um anel, ele pegou um anel, aí foi levado a Oa, onde foi apresentado todo aquele rolê, né? Inclusive tá lá no filme do Ryan Reynolds também. E o cara sempre fez tudo, sempre lutou com braveza, ele sempre foi justo, ele sempre teve a sua força de vontade, abdicou, como eu falei, ele saiu do planeta pra ir salvar as pessoas, talvez se ele tivesse ficado, ele teria salvo elas, sabe? Ele foi salvar pessoas de outros universos que ele nem conhece, e quando ele precisa de ajuda, um pouco de compaixão de alguém, ele tá sozinho, e os caras ainda falam, mano, você desrespeitou a regra, vaza, tá ligado? Aí ele ficou puto. Isso tudo que você falou a ponto dele ser considerado o maior dos Lanternas Verdes, né? É falado isso nessa história, e em vários outros momentos da cronologia do universo DC, ele é tratado dessa forma, né? Como uma lenda dentro da tropa dos Lanternas Verdes, né? Como o cara que todo mundo se inspira. E isso que você falou é muito interessante, porque por muita gente, os anos 90 das revistas de super-heróis são tirados pra merda, né, velho? Mas essa história é muito legal, porque é um dos momentos em que se trabalha bem o personagem, né? Que se faz uma coisa interessante com ele, e depois é criado o Kyle Ray, né? Que é um personagem mais adequado aos anos 90, é um personagem que se comunica melhor com os leitores novos, com a juventude dos anos 90, né? Com a galerinha aí. Pra o pessoal dos anos 90, né? O Lanterna Verde é o Kyle, né, velho? O pessoal gosta. Sim, cara, tanto que o meu Lanterna é o Kyle, né? Eu cresci lendo o Kyle, acompanhei desde o início, assim. Na verdade, não é bem o Kyle, é a Jessica Cruz, que foi outra também que eu peguei desde o início. Eu acho uma personagem melhor. Mas o Kyle, pra mim, tá abaixo da Jessica Cruz e à frente de todos esses outros lanternas, cara. E uma coisa interessante é que o Ron Mars, né? Ele consegue desenvolver bem essa história em 3 edições, né? Hoje em dia, tudo tem que ser 6 edições, né? Ele desenvolve uma história em 3 edições, e o Ron Mars, junto com o Geoff Johns, né? Com alguns outros roteiristas, é um dos roteiristas mais importantes, assim, da história do Lanterna. Tanto que ele fica vários anos depois ainda escrevendo Lanterna Verde, né? Ele escreve várias histórias do Kyle. Sim, cara. E... um negócio que você falou que iam precisar de 6 edições, etc. O Ron Mars falou que ele queria mesmo fazer em 6 edições. Nessa mesma entrevista aqui, ele fala, pô, eu queria ter feito uma história em 6 edições, acho que dava pra desenvolver um pouco melhor, não ser tão corrido. Mas como eu falei, tava muito atrasado, então ele escreveu as 3 edições de uma vez e foram fabricadas assim, foram feitas ao mesmo tempo, né? Mas ele deixou claro aqui nessa entrevista também que o plano dele, se ele tivesse tempo, seriam em 6 edições essa história, né? Mas mesmo assim, mesmo ele não tendo esse tempo, não tendo esse espaço de mais edições para desenvolver uma coisa maior, eu acho que ele manda bem nas 3 edições que ele tem. Eu acho que essa história tem vários acertos, inclusive o título, pra mim, é um grande acerto, porque o crepúsculo é o pôr do sol, né? O crepúsculo é o fim do dia e o início da noite. Então, esse termo crepúsculo é uma metáfora, né, para a mudança do Hal Jordan de herói para vilão, né? E ela também, ela se comunica com a origem do Lanterna Verde pós-crise, né, que é uma história chamada Amanhecer Esmeralda, né? É o amanhecer, ou seja, o início do personagem, e o crepúsculo, o fim do personagem como herói, né? O início do personagem como herói e o fim do personagem como herói. Eu acho isso muito legal, essa comunicação entre os títulos das histórias. Legal, né, o joguinho, né, cara? Eu achei bem legal também, foi bem apontado por você. E no fim dessa Lanterna 48, após o Guardião, eu não lembro qual deles, os Guardiões são todos iguais. Normalmente é o Ganthet, né? Normalmente é o Ganthet. Ganthet até nos anos 90 ele ganhou um rabo de cavalo, assim, ele tinha um estilinho, né? Mas nessa época ele era igualzinho o resto, assim, mais ou menos, né? Ele foi se diferenciando um pouquinho. Como o anel do Hal tava esgotado a energia, o que ele fez? Ele foi lá e absorveu essa energia verde, dessa luz verde lá, da projeção do Guardião, pra ele conseguir ir até Oa. Daí ele fala, eu vou até aí, mas não vai ser pra devolver o meu anel, né? E sai voando. E ele se transforma tipo numa estrela cadente. Quem vê ele na última página, o
o Kyle Rayner tá com a mina dele olhando o céu e eles imaginam ser uma estrela cadente, era o Hal Jordan. O Ron Mars já vai introduzindo aos poucos o Kyle Rayner, né? E na época você nem sabia quem era aquele maluco na praia, uma mina de biquíni vendo o Hal Jordan, né, mano? Pô, isso é muito loucura, velho. Assim, se você nunca leu nada, né? Primeira vez você vai ler essa história. Ou até é uma coisa assim, anos 90 tinha umas coisas meio assim. Simplesmente é jogado na última página da revista um cara que você não sabe quem é, tá com a mina, e ele tá, tipo, com um calção, assim, de praia, e ela com biquíni. Só que eles nem estão na praia, eles estão no deserto, né? Não tem água, não tem nada lá. Nem colocar, não tinha reparado nisso, cara. Não tem água, não tem praia, no deserto, mano. Não, tá certo, né, cada um. E era noite, né? O que eles estavam fazendo de biquíni? Não sei. Tudo bem, é uma coisa que a gente desconsidera. Mas essa primeira edição é muito legal, ela pega justamente o que o Lucas falou. É aqui que se dá a maior transformação. Você vê que o Hal já passa de uma pessoa deprimida, triste, que tava apresentando, pra um cara raivoso, né? Ele passa pro segundo passo do luto, né? A raiva, né, cara? Ele fica com muita raiva, inclusive do que os Guardiões estão fazendo com isso, e ele precisa descarregar em alguém. Todo esse ódio, toda essa dor que ele tá sentindo, ele precisa descarregar em alguém. Quem que ele vai fazer? Nos caras que estão enfrentando ele. Ele falou, pô, vocês querem o anel de volta? Então beleza. Tanto que a segunda edição dessa história, Green Lantern 49, já começa com ele descendo pau na tropa dos Lanterna Verde, né, cara? Ele tá a caminho de Oa, e os Guardiões colocam outros lanternas pertencentes à tropa pra tentar parar o Hal Jordan, né? E eles fazem isso com lanternas verdes que tem algum tipo de relação, mesmo que você nunca tenha visto a relação entre eles, mesmo que ele seja um personagem que só apareceu ali, eles jogam um subtextinho, ó, essa mina aqui foi escalada pelo próprio Hal Jordan pra entrar na tropa, ó, esse cara aqui, o Hal Jordan, foi quem salvou o planeta dele, por gratidão ele entrou na tropa. Lógico que tem muitos outros que já fazem parte da tropa, já tem um backstory aí, um background na tropa, mas eles incluem muita gente que você nunca viu na vida, só pra dar esse sentido, que tipo, o Hal Jordan tá tão louco que ele tá enfrentando não só companheiros de tropa, mas gente que tem uma relação profunda com ele, né, cara? E essa edição é só porrada, né? E o Hal Jordan sai matando todo mundo, né, mano? Não é que ele dá um pau só nos caras, hein? Não, ele arrebenta os caras e vai recolhendo os anéis. É uma ideia maravilhosa. Ele arrebenta a galera e sai pegando os anéis. Mesmo que ele não mate na pancada ou usando o poder do anel, ele tira o anel dos caras no meio do espaço, pô. O que você acha que vai acontecer? Os caras ficam sem respirar e sem proteção contra o vácuo do espaço também, né? Então ele vai arrebentando um por um. Inclusive o Tom Marré, que é um grande lanterna, né? Parte da mitologia dos lanternas, ele não tá nem aí não, cara. Ele vai lá, somos amigos, beleza, mas você tá no meu caminho, eu tenho uma missão e vou terminar com ela. Ele bate neles e vai tirando o anel e vai deixando uma trilha de corpos até chegar em Oa, né, cara? Ele tem várias discussões com vários desses lanternas, ele mostrando mesmo. Chega até uma parte que ele arranca a mão de uma, né, pra tirar o anel. Ele fala, pô, você tem uma força de vontade foda mesmo, né? Vamos resolver isso aqui. Ele vai lá e corta a mão da mina pra tirar o anel e larga ela no espaço. Ele não tá nem aí, mano. Pô, e essa edição que a gente tá comentando, ela tem uma coisa especial também, que ela tem uma capa que é muito clássica, né? Essa edição de Lanterna Verde 49 é aquela que tem a capa do Hal Jordan com a mão cheia de anéis. Que é uma capa que ficou muito clássica, que depois ela foi revisitada, foi recriada em outras edições de Lanterna Verde. É uma daquelas capas icônicas, né? Icônicas, bem referenciadas, que tem até foto do Geoff Johns, né? Cheio de anéis de Lanterna Verde, que todo mundo sempre na internet, quando vai fazer alguma matéria falando do Geoff Johns, ou apostar alguma coisa do Geoff Johns, todo mundo sempre posta essa foto, né? Dele com os anéis do Lanterna Verde, cheio de anéis. Essa capa é muito clássica, é muito legal, eu adoro essa capa, é uma das minhas preferidas, né? Olha, vou te falar, cara, vocês sabem, né? Já deixei claro que eu não gosto de Lanterna Verde, etc. Mas essa capa é bem icônica mesmo, cara. Eu acho muito bonita, eu acho legal essa ideia de representar realmente que o cara tá sedento de poder, tá sedento de raiva, e você representa isso, ele tirando os anéis e colocando na mão, assim, cara, é poder imensurável que o cara tá pegando, ele tá matando amigos, ele tá lutando contra pessoas que ele conhece e não tá nem aí, ele tem um objetivo, ele tem uma ideia e ele vai fazer isso. Tudo saiu do luto do cara, entendeu? Tipo, ele, porra, mano, tá perdido, é um personagem que psicologicamente tá quebrado, né, cara? Ele não tem mais pra onde ir, não tem mais o que fazer, ele só tem um objetivo, que é pegar e se vingar dos Guardiões e roubar o poder da Lanterna pra poder recriar Coast City, né? Então isso fica representado, que ele vai, que nem o Zaz corta assim, marca, né?
quantas pessoas ele matou, os prisioneiros fazem aqueles riscos na prisão pra contar o tempo, ele faz isso com os anéis, né? Ele vai retirando o anel e vai colocando um por cima do outro, assim, maravilhoso. E essa capa, ele tá até com um olhar psicótico, assim, né, cara? É tipo, os anéis, tá ligado? Eu gosto muito, cara, eu gosto muito dessa transformação que foi ocorrendo aí. Você sai já de um cara na primeira edição que tá triste, tá quebrado, tá depressivo, tá perdido, pra um cara que da segunda edição que criou um objetivo baseado na raiva e na dor e ele só quer aquilo, cara. Nada vai impedir ele, né? Tanto que ele acaba encontrando até o Kilowog, que é o grande parceiro que treinou ele pra tropa, que eles são muito amigos, né? Kilowog que já tinha uma grande gama de fãs quando saiu essa edição. Ele destrói o Kilowog na porrada sem dó. Não tem essa de somos amigos, vamos manter a amizade, sai da minha frente, não. O cara apareceu na frente dele, ele vai tirar o pé do freio e vai descer o cacete deles. Até ele chegar finalmente em Oa pra confrontar os guardiões, ele fala, vocês são covardes, vocês não vão me enfrentar. Eu sei disso, vocês vão deixar eu cumprir o meu propósito porque vocês são covardes, vocês têm os outros pra fazer o seu trabalho, vocês só ficam sentadinhos nas suas cadeiras enquanto os outros sofrem. Eu vou fazer o que eu quero e vocês não vão fazer nada pra impedir, né, mano? E ele tá tão determinado a reconstruir Coast City, né, que ele revela na história que o único objetivo dele não é somente roubar os anéis dos Lanternas Verdes que ele vai enfrentando. Mas um dos objetivos dele também é roubar toda a energia da bateria central, né, de Oa, né? Pra ele conseguir realizar esse desejo dele, né? Essa missão dele de reconstruir Coast City. Ele tá muito determinado mesmo, ele tá muito sangue nos olhos, o personagem. Pessoalmente eu gosto dessa história, eu acho legal. Eu acho a construção muito boa, cara. Eu acho que foi muito boa. E após ele chegar ali e explicar isso aí, ele fala, vou pegar todo o poder da bateria, porque aí eu vou ter todo o poder pra fazer o que eu quero, né? Que é reconstruir, trazer as pessoas de volta e ninguém vai poder me impedir. Aí os guardiões falam, bom, você nos deixou opção, né? A gente vai fazer algo que a gente não queria e é a nossa única chance de vencer você. Então eles libertam o Sinestro, que tava preso, se eu não me engano, tava dentro da bateria, e aí eles dão um anel de lanterna verde pro Sinestro e falam, vai lá que você é o único que pode deter o Hal Jordan, né? E até uma surpresa quando ele aparece, o Hal Jordan mesmo não acredita que eles fizeram isso, soltaram um genocida planetário pra tentar deter. Aí ele fala, porra. Aí na edição seguinte ele já fala, eu tô vendo que eu tô do lado certo. Se os caras têm capacidade de soltar um cara que dizimou planetas, tentou destruir o universo milhares de vezes, então eu tô fazendo o que tá certo mesmo. Tem que destituir essa galera do poder, que os guardiões vão cá entre nós. Os guardiões são meio cuzão mesmo, né, cara? Pô, agora eu confesso que esse visual do Sinestro eu acho engraçado, mano. Porque essa história, quando eu cheguei a ler ela, eu já tinha lido a fase do Jones. E o Sinestro que o Doug Mahnke desenha, que o Ivan Reis desenha, é muito mais B10, né, velho? Aí ele tem uma cara de tiozeira, sei lá, eu acho engraçado pra caramba, velho. Ele parece um bobo da corte, né, cara? É muito esquisitão, né, cara? Ele parece, tipo, quando o pessoal vai ver o estereótipo do mágico, né? Tipo Mandrake, né? Essa parada assim, engraçado, mano. Parece aqueles atores lá dos anos 50, né? De preto e branco. Eu acho até que a ideia é meio essa, né, cara? E aí a próxima edição abre com uma cena maravilhosa, Hal Jordan com os punhos fechados, com o anéis em toda, né? Desafiando o Sinestro falando justamente isso, que os caras tiveram que libertar alguém tão ruim quanto ele pra conseguir enfrentar o Hal Jordan, pra conseguir resolver o problema. Ele falou que se ele é dos guardiões, se ele tá ali pra ajudar os guardiões, ele é um dos caras bons, tá ligado? Então imagina quem é o cara mal da história, né? O bandido da história. Aí o Hal Jordan fica mais puto e o Sinestro desafia ele, fala, pô, mostrar esse poder aí com 50 anel no dedo é fácil, né, mano? Ele falou, quero ver se você prova se é mesmo o melhor de todos e enfrenta mano a mano com um só e vamos ver quem é o melhor. Daí o Hal Jordan cai no bait, caputinha, né? Não faz sentido, né? Ele destruiu Aí eu acho meio forçadinha, lógico que pra dar uma parametrizada assim, trazer eles pro mesmo nível, né, cara? Porque os amigos dele, ele tava dando um pau na galera com um monte de anel e foda-se. Aí o maior inimigo dele, não, peraí, deixa eu ser justo agora na luta, né? Não faz muito sentido. Ele dá uma provocada no cara, o cara cai na provocação, né? O Sinestro. Caiu no baitzinho do Sinestro, tá ligado? Se você pensar que o cara tá ali pra destruir e fazer a vontade dele, ele ia falar, foda-se você, Sinestro, tá ligado? Mas tem que ter um confrontinho final, né, cara? Foi bem construído até esse confronto. E se você pegar a índole do personagem, como eles colocam aqui na história, faz até sentido o Hal Jordan ter esse sentido aí de luta justa no final, né, cara?
Mas não no crescimento dessa história teve, mas sim com a essência do personagem que eles colocam aqui. Ah, essa luta é muito bacana, né? Essa luta que é levada até as últimas consequências, né? Porque o Sinestro, ele também tá lá, sangue no olho. Ele fica falando pro Hal, todo momento que ele... Cara, esse é o momento que eu vou acabar com você, eu vou te matar e tal. E aí, tipo, o Hal Jordan desce a porrada nele e no final ele acaba matando, né, o Sinestro, né? Ele quebra o pescoço do Sinestro, se eu não me engano, né? Isso mesmo, ele quebra o pescoço do Sinestro. Tipo, no começo eles estão lá disparando os rainhos, né? Enfrentando um outro com as armas mais poderosas do universo, criando um escudo, um canhão. Olha aí, que maravilha. Um bom uso pra essa arma mais poderosa. Aí depois ficar soltando os rainhos verdes um no outro. Aí chega um momento que eles estão tão puto e tão destroçado física e mentalmente que eles começam a sair no braço duro mesmo, assim, sabe? Se agarrando, um rasgando a roupa do outro, dando soco na cara e tal. E o fim do Sinestro, o Hal Jordan pega ele e quebra o pescoço, cara. Tipo, podia matar pulverizado, fazer milhares de coisas. Ele foi lá e virou o pescoço do cara pra demonstrar que ele tava com raiva mesmo e era aquilo que ele tinha que fazer. E os cuzão dos Guardiões fica só olhando a treta toda e tá de boa, né? Tem um deles até que fala, eita, põe a mão na cabecinha, se eu tô vendo o quadro, ele põe a mão na cabeça, eita, fudeu, tá ligado? E o Hal Jordan tá se dirigindo até a lanterna, a bateria principal, aí quem aparece de novo, nosso grande herói, Kilowog, todo despedaçado, vai tentar deter novamente o Hal Jordan, ele desce o cacete no Hal Jordan, dá uma lição de moral, o Hal Jordan por alguns segundos, ele parece que tá entendendo o que o Kilowog tá falando, né, cara? Que ele passou já dos limites, matou uma galera e tal, tá se tornando um dos vilões, ele tá do lado errado, ele tá fazendo coisas desesperadamente e não tá vendo o que tá acontecendo, o que ele tá fazendo com a tropa, com os amigos dele que restaram, já que ele tá atrás dos amigos, do amor, ter de volta a cidade dele, ele tá acabando com tudo isso que ele tem no momento, né? Daí o Hal Jordan dá até uma vacilada, aí o Kilowog vai lá, desce o cacete. Os caras dão uma lição de moral. Não precisa fazer. Parece que o cara vai ouvir a voz da razão, né? Aí o cara que tá lá dando uma lição de moral do nada, toma aqui, seu cuzão. Aí o Hal Jordan acorda novamente e ele fala, não, cara, isso é o que eu tenho que fazer, eu não posso mais, tá ligado? Não posso mais parar. E até com lágrimas nos olhos, com pesar, ele vai lá e evapora o Kilowog, né? Ele usa o anel pra dilacerar o cara inteiro, sobra até um esqueletinho assim no chão, saindo fumaça verde. É bem pesado essa parte aí, cara, bem triste até, né, meu? Você vê assim o limite que o cara chegou, né? Que mudança, depois desse ponto, até o Hal Jordan mesmo entende que não tem mais volta, por mais que ele foi um herói durante todos esses anos, por mais que ele fez o que foi pedido dele, que foi certo ele fazer, depois de tudo que ele fez aqui, não tem mais volta, né? Ele senta do lado do corpo do Kilowog, chora, tira o anel, né? Joga o anel fora, que ele fala que não merece usar aquilo e tal. Confronta novamente os Guardiões, entendendo que ele tá errado, mas que ele chegou num ponto onde não tem mais volta. É isso e acabou, né, meu? Isso mesmo. E aí, depois que ele absorve toda a energia da bateria central de Oa, aí que ele aparece como Parallax, né? E com aquele uniforme, que é um dos mais clássicos, assim, dos anos 90. E eu acho também um dos visuais mais legais. Eu acho o visual mais legal disparado, assim, do Hal Jordan, velho. Puta, é muito bonito mesmo. Que ainda é sem a capa, eu acho que a capa complementa bem pra caramba esse visual. Mas é muito bonito. É tipo como se ele estivesse usando a própria bateria central, né, cara? Eu acho muito bonito. Ele se torna um deus, que absorver todo aquele poder é uma coisa fenomenal. A gente vai ver só o retorno dele depois disso, já como vilão principal de Zero Hora, né? Provocando as crises no tempo, ele usando esse poder pra refazer. Eu acho que a construção até Zero Hora é muito bom, sabe? Tipo, você mostra aqui o cara que tá perdido, o cara que encontrou um propósito, mesmo que seja uma ideia, não vou dizer boa, mas uma ideia que faça até sentido, você ter o poder de trazer seus entes queridos de volta. Quem não ia gostar disso? Trazer a sua cidade que foi tirada de você depois de você não ter nem como se despedir. Ele dá um sentido, como eu falei, não é bom, mas ele que faz efetivamente sentido. Eu acho que é isso, é uma coisa que a queda dele faz sentido, entendeu? Não é tipo, virei mal porque quis, ou é o sistema me controlando, eu sou o Batman violento, tá ligado? Não, é um maluco que sofreu muito, despendeu da vida dele pra fazer um trampo, e quando ele precisou daquelas pessoas que ele abdicou de tudo pra fazer, os caras cagou pra ele. Uma coisa que você comentou que eu não tinha nem notado, e agora eu tô observando mesmo o que você disse, é que essa armadura
armadura, né, do Hal Jordan Parallax realmente lembra a bateria central. É interessante isso. Eu acho legal esse visual que é uma armadura, né, diferente do uniforme tradicional do Lanterna Verde, que é uma roupa normal de super-herói. Ela é uma armadura. Eu não sei até, não tô conseguindo lembrar agora quando foi que saiu o Reino da Manhã. Eu não sei até se Reino da Manhã já tinha saído nessa época, eu acho que não, né? Reino da Manhã, se eu não me engano, de cabeça, acho que foi 97, cara. É, 96, 97, por aí, né? Mas, enfim, eu acho interessante quando tem esses visuais do Lanterna Verde com as armaduras, né? Porque lá no Reino da Manhã também tem, né? A armadura, só que é o Alan Scott, se eu não me engano, né? E, cara, essa história aí, tipo, eu acho muito interessante esse final, porque após tudo isso que a gente já contou, ele absorver todo o poder. Se eu não me engano, ele ataca os Guardiões, né? Mas o Ganthet fica vivo. Pelo que eu tô vendo, ele não chega a atacar os Guardiões, é por causa da explosão da bateria. Eles formam um ciclo pra proteger o Ganthet, eles usam o poder deles pra proteger o Ganthet, então eles ficam desprotegidos quando a bateria explode. Então por isso eles estão todos, entre aspas, mortos, né? Eles estão todos mortos, só sobra o Ganthet. E só pra dar aqui a palavra certa, o Kingdom Come, o Reino da Manhã, é de 96, tá? Então é após essa história. Então, assim, tipo, antes do Alan Scott aparecer com a armadura lá, já tinha aparecido a armadura do Parallax também, né? Já tinha essa ideia. E aí, tipo, como você bem explicou, né? Os Guardiões estão desacordados e o Ganthet, ele nota que ele precisa de um novo Lanterna Verde, já que eles não têm mais nenhum para proteger o universo e nem para enfrentar o Hal Jordan, né? Eles precisam selecionar um novo Lanterna Verde. E aí ele manda o Anel buscar alguém que seja digno, né, daquele poder, como é dito nas histórias do Lanterna Verde pelo Anel, né? Alguém que possa sobrepujar grande medo, né? Aí que o Kyle Rayner recebe o Anel Energético. Porém, nessa edição, a Lanterna Verde 50, a Green Lantern 50, né? Cuja essa numeração é iniciada em 1990, se eu não estou enganado. Ele recebe o Anel Energético, mas nessa edição não chegam a mostrar o rosto dele, né? Mostra ele recebendo o anel, ele se surpreendendo com esse poder. Aí ele, tipo, troca uma ideia com o mendigo que tá no beco, né? Onde ele recebeu o anel. Não, é que o Ganthet vem com um anel, ele sai de Oa. Oa, eu lembro daquele desenho lá do Liga da Justiça Dark, lá, o Guerra de Apocalipse, daquela primeira dublagem do Darkseid. Oa. Aquela ali é foda. Toda vez que eu falo esse nome, eu lembro dele, cara. Então o Ganthet, ele pega o antigo anel do Hal Jordan, ele usa todo o poder dele restante pra recriar novamente um anel, né? Um único anel criado, não abastecido pelos poderes da bateria central, mas abastecido pelos poderes dos Guardiões, né? A essência dos Guardiões que ele forma esse anel. Então ele vai até a Terra, o Ganthet, assim, nos seus últimos esforços, cai num beco, encontra o Kylo Rayner e entrega o anel. Só fala, o anel, pegue, tá ligado? E dá o anel. E ele vira energia, né? Ele acaba desaparecendo. E nesse primeiro momento ele não aparece com o traje clássico dele, né? Ele aparece usando o traje igual ao do Hal, né? É o traje padrão dos Lanternas. É, eu falei o traje do Hal, mas é porque o traje do Hal é o traje padrão, né? Dos Lanternas. Isso. Né? E é bem bonito. O Kyle Rayner fica muito bem com ele, cara. Aí, tipo, ele fica totalmente perdido e encerra aí, né? Aí, a partir do número 51, começa as histórias do Kylo Rayner como o Lanterna oficial. E o Hal Jordan, como deu uma adiantada ali, você só vai rever ele, se eu não me engano, salvo enganos, porque eu acompanhei pela Abril, então pode ter alguma coisa que acabou perdida nesse tempo aí. Alguma coisa, alguma história, tipo, que não saiu aqui no Brasil, né? Exato, né? Então, salvo enganos, ele vai aparecer direto em 0 hora. E a saga Crepúsculo Esmeralda, o arco nas revistas americanas e mais tanto também o encadernado em formatinho, eles encerram por aqui, né? Ele acaba aqui. E eu acho que foi uma jornada interessante. Como eu falei desde o início, né? A gente fez questão de deixar isso claro. Eu não gosto do conceito de Lanterna Verde. Eu não gosto principalmente do Hal Jordan nesse posto. A gente falou que ele é um personagem que não tem o que dizer, a não ser o que o roteirista coloque ali que ele quer que ele seja. Ele é tipo um anel, tá ligado? Dependendo da força de vontade do roteirista, ele vira o que ele quiser. Cabe bem. E eu acho esse conceito da arma mais poderosa do universo, com 400 mil componentes de uma tropa que cada um tem essa arma mais poderosa do universo. Os caras só sabem soltar rainho e sempre uma pessoa acaba com a tropa inteira.
essa, se eu não me engano, foi a primeira vez que isso aconteceu, mas isso é uma história recorrente. Todo mundo, um cara só junta, vai lá e destrói a tropa. Pô, que conceito esquisito é esse? Aí, o cara tem a arma mais poderosa, só depende da força de vontade dele. O que ele faz? Cria robozinho, armadura com espada, luva de boxe, sabe? Um revólver gigante. Porra, mano. Realmente, essa parada de destruir toda a tropa acontece direto, né? O Geoff Johns, no final da fase dele, faz a mesma coisa, né? De novo. Sim. Então, pra mim, é um conceito que não funciona. Não funciona mesmo. Você tem que abstrair de muita coisa pra poder acreditar num conceito desse, tá ligado? E Hal Jordan não era o personagem ideal pra isso. Não tinha personalidade, não conseguiria manter, tanto que ele tava perdido aí, como eu falei. Se eu não me engano, eu vi em algum lugar, eu não lembro, acho que foi uma informação do Mansão Wayne. Ele é o único personagem da DC conhecido, assim, e até personagens desconhecidos apareceram, mas ele é um personagem que não tá na Crise nas Infinitas Terras. Ele não existe na Crise nas Infinitas Terras. Você lembra dele lá, Lucas? Eu tô forçando de cabeça aqui, não consigo. Preciso dar uma confirmada. Eu não lembro, mano. Não tenho a confirmação dessa informação, porque em Crise aparece vários personagens, assim, que nem falam, né? Que só aparece, assim, no quadro desenhado. Então, eu não sei, mas eu acho que não apareceu mesmo, não, mano. Eu acho que foi do programa em homenagem ao George Pérez. O George Pérez mesmo falou que o Hal Jordan não tá na Crise nas Infinitas Terras, ele não desenhou esse personagem. Pra você ver a relevância que ele tinha, mas eles pegaram esse personagem, construíram algo em cima de uma tragédia pessoal, uma grande tragédia pessoal, e que fez totalmente sentido dentro daquele contexto de quedas, de mudança, de chacoalhar os personagens principais da editoras e darem um novo direcionamento. Eu acho que ele foi o mais assertivo, assim, até o ponto que histórias de super-heróis podem chegar a uma história pesada, né? Que trata de muitas mortes, trata de muitos reviravoltas sangrentas, de muita dor, de sofrimento. E essa foi a melhor representação que teve, cara. Eu gosto muito dessa história. Incrivelmente é uma história do Lanterna, mas é uma história da DC que, quando falam em DC, é uma das histórias que eu mais lembro com carinho, assim. Eu acho que é uma história que subverte muito até do que é mostrado ali, todos os períodos em mensais, etc., de super-heróis. É uma história muito à frente de uma história de super-herói, no caso, e que até ela é bem melhor escrita do que a grande maioria dessas histórias que são levadas como clássico, que fazem a mesma coisa. A morte do Superman, principalmente a queda do morcego, a saga do clone, ela é muito mais bem escrita, e foram 3 edições. Entre essas histórias que você citou, eu ainda prefiro Morte do Superman, mas assim, eu prefiro ler Crepúsculo Esmeralda do que Queda do Morcego, mano. Não, eu também prefiro a Morte do Superman, não me entende mal, assim, eu não tô falando que eu gosto mais dela do que a Morte do Superman. A Morte do Super-Homem, pra mim, é insuperável, pra mim é uma das melhores histórias já feitas, assim. Sei que a história não é tudo isso, mas tem um valor bem significativo pra mim. A gente tem o nosso especialzinho lá no canal do YouTube, se vocês quiserem vão lá dar uma olhada, que a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. Mas ela é muito melhor escrita que essas histórias, e pegando o fato dele ter que escrever correndo, que tá atrasado, e que deram 4 pontinhos principais pra ele seguir, que o Hal Jordan ia enlouquecer, ele tinha que matar a tropa, tinha que matar o Sinestro e destruir a bateria, e ainda, se levar em consideração, apresentar um novo personagem pra, depois de quase 50 anos dele à frente dessa carga de Lanterna Verde principal, apresentar outro personagem pra assumir esse manto, foi uma puta de uma história, tá ligado? Não, e isso é um grande mérito desse arco, na verdade, né? Criar o Kyle Rayner, trazer o Kyle Rayner, porque o Kyle Rayner é um personagem muito interessante, é um personagem muito legal, é um personagem que depois vai ter anos de desenvolvimento, é um dos personagens, assim, mais interessantes. Eu tenho algumas críticas à fase do Morrison na Liga da Justiça, eu não acho tudo isso que o pessoal fala, mas assim, ele é um dos personagens mais interessantes, assim, na minha visão dessa fase. E, cara, é um personagem que no início, porque meu primeiro contato com Lanterna Verde nos quadrinhos foi a fase do Jones. Então era um personagem que no início, nas primeiras histórias que eu vi ele sendo retratado, era um personagem que eu tive um pouco de preconceito, porque pra mim era o Hal Jordan, Lanterna Verde e tal. Sim. Mas depois eu vi, lendo outras histórias, que ele é muito mais interessante, mano. Lendo outras histórias do Hal e outras histórias do Kyle, eu notei que ele é muito mais interessante, velho, do que o Hal Jordan. E a gente nem combina essas coisas, tá? Mas também a minha Lanterna Verde preferida é Jessica Cruz, mano. Também eu acho pra mim a melhor, velho. É o personagem mais bem trabalhado, assim. O pessoal gosta muito do John Stewart, mas é mais por conta da Liga, né? Do desenho da Liga, né? Das histórias. Outro dia a gente tava até zoando lá no nosso grupo de WhatsApp, do canal. A gente tava falando sobre lanternas e tal.
E eu tava interessado, realmente interessado em ler histórias boas do Jon Stewart, que todo mundo fala que é o melhor personagem, que carregou o anel, não sei o quê. Falei, galera, me fala uma história boa do Jon Stewart pra eu ir atrás. Ninguém falou nenhuma. Não tem muita coisa. Ele é um personagem, assim, que, como você falou, ficou muito marcado pelo desenho. Se você for lembrar de momentos do personagem nos quadrinhos, o que é que você vai lembrar? Odisseia Cósmica. Pessoal que lê mais recentemente vai lembrar que ele tá na formação da Liga que o Snyder escreve, né? Que é horrível, muito chato, mas o pessoal vai lembrar. Chatíssimo. E, mano, não tem, velho. Vai lembrar que ele aparece pela primeira vez na fase do Daniel O'Neill com o Neil Adams, do Arqueiro e do Lanterna, né? É a primeira aparição dele. É isso que você vai lembrar, mano. Não tem mais nada, assim, pra lembrar. Agora que ele tá tendo uma revista solo, nesse momento do Dawn of DC, né? Da Aurora da DC, como eles estão chamando aqui no Brasil, né? Sim. Tá saindo uma revista dele, né? Dentro dessa editoria, né, dos Lanternas Verdes, tem a revista principal do Lanterna Verde, que é a do Hal Jordan, e tá saindo a revista do Jon Stewart, que é a Green Lantern War Journal, que é com ele protagonizando, e eu acho que a fase anterior a essa atual, eu acho que ele era o protagonista também, a fase anterior a essa e posterior ao Grant Morrison escrevendo Lanterna Verde. Outra porcaria, né? O Grant Morrison escrevendo Lanterna. É uma doideira. Eu tentei, cara. Mas junta duas coisas que pra mim não funciona muito. O Grant Morrison em mensal e Lanterna Verde. Juntou as duas coisas. Eu tentei, achei até tem alguns conceitos interessantes, que nem tem um Lanterna lá, logo nas primeiras edições dele, tem um Lanterna que é um vírus, um barato assim. Achei até legal a ideia, mas depois eu... Querendo ser o Alan Moore de novo, né? Que o Alan Moore cria o Lanterna Verde, que é a equação matemática, né? Essas paradas aí. Sim, pra variar não dá certo. E a Jessica Cruz é uma personagem que veio com background legal. O anel dela já é diferente, é de outro universo, é um anel mau. É o anel do Lanterna Verde da Terra 3, o Lanterna Verde do Sindicato do Crime, né? Do anel energético, como ele chama. Anel energético, isso mesmo. Então, é uma história totalmente... Ela já não usa mais esse anel, se eu não me engano, mas eles dão todo um contexto pro anel, pra Jessica, que é muito bem trabalhado. Eles colocam ela com o Simon Bass, é outro que é totalmente dispensável, mas ele faz uma boa dupla com ela. O pessoal fala muito que 952 não tem nada de bom, etc, mas Jessica Cruz como Lanterna Verde é muito boa, né, cara? E agora que a gente já lambeu ela pra caramba, queria falar que o Luquinha aqui citou muito a fase do Geoff Johns, que todo mundo gosta, inclusive do personagem do Lanterna Verde. Só que lembrando que tudo isso que a gente colocou aqui, que é o melhor é a história, o roteiro que foi criado, a desconstrução do super-herói pra um vilão, toda a parte de queda, toda a parte de sofrimento, de revirar a volta, de todo esse percalço, que essa motivação que faz sentido pro personagem ter essa caída, é tudo jogado no ralo pelo próprio Geoff Johns, né? Ele fala, não era ele, era o Parallax, era um verme, não é verme, como é que chama? É parasita. Eu esqueci até o nome que eles utilizam, né? Mas ele é tipo a representação da energia amarela, né? Porque todas as energias do espectro emocional, né, que representam cada tropa que tem a tropa dos Lanternas Vermelhos e tal, cada uma tem uma representação, né? Tem esse, como você falou, esse avatar, essa criatura da energia, assim, o Parallax é a representação da energia amarela, né? É como se fosse o patrono, né? Que abastece o poder dos anéis energéticos da tropa Sinestro, né? Aí o Geoff Johns pega todo esse percalço pra tornar novamente o Hal Jordan um personagem legal, um personagem bom, assim, no ponto de vista de bom mocismo, né? Não num bom personagem. Ele pega toda essa construção que foi feita, inclusive após, né? Pra você pegar Zero Hora, o espírito da Flecha, se você pegar o período do Hal Jordan como espectro, que ele era espectro porque ele tinha algo a se autopunir, né, também, pelo que ele fez, etc. Aqui ele pega e joga e fala, mas é porque ele tava possuído, aquela velha desculpa utilizada, né? Não era ele tava possuído. Por isso que eu não gosto da fase do Geoff Johns, sabe? Eles jogam fora também o desenvolvimento do Kyle Rayner, né? Porque o Kyle Rayner hoje em dia é um personagem que tá totalmente deslocado no universo DC, junto com outros personagens, que é até uma discussão que a gente teve também alguns meses atrás no grupo do Ritezaço, né? O que a DC faz com alguns personagens
legado que os caras ficam deslocados. Por exemplo, o Impulso hoje em dia é um personagem deslocado. Tim Drake. O Tim Drake, a Cassie, que foi a Moça Maravilha, né? O próprio Superboy do Connor Kent, né, também perdeu totalmente o significado hoje de 50 mil Supermans. Ele é o mais fraco de todos, é o que menos tem destaque. Se tem hoje o Jon, né? Qual o lugar do Superboy Connor, né? Na Super Família, como esse representante, né? Até a DC, de vez em quando, até faz uma meia-culpa com isso, né? Até faz umas histórias tentando recolocar os personagens no seu lugar. Porque o que eles fazem nessa mini que tava saindo do Superboy é justamente isso. Eles colocam o Connor se questionando, véi, qual é o meu lugar aqui na Super Família atualmente, agora que o Jon é o Superman, agora que tem novos membros da Super Família, agora que provavelmente eu sou o mais fraco dentre eles. Sim, sim. O cara que não tem visão de calor. Eu sei que com isso o tempo mudou, mas quando ele surgiu não tinha visão de calor. Ele não tinha nem super força, por assim falar, que ele fazia era a telecinésia táctil, né? Que hoje em dia ninguém mais fala. Eu achava tão legal esse conceito. Se bem que o poder dele ainda é esse. Ele ainda fala disso. Eu tava lendo um HQ recentemente que ele aparece. Eu não lembro se foi uma edição do Superman aí do Joshua Williamson, ou se foi aquele Supergirl especial que saiu tem alguns meses aí. Não sei se foi esse mês ainda mesmo. Que a Mariko Tamaki que escreve, que ele fala, né, que tem isso, mas ele ainda tem esse poder, assim, né? Sim, sim, que essa era a representação do poder, mas é difícil, a DC, ela criou muitos personagens de legado entre os anos, foram tentar passar a tocha de certos momentos, assim, dos anos 90 aos 2000 foram criados muitos personagens, versões jovens, assim, pra assumir o posto, e depois eles, não, volta todo mundo, né, como eu falei, e aí traz de volta a Superman, traz de volta o Bruce Wayne, traz de volta, cria o Damian, e que é um personagem que acabou levando melhor essa de legado. Criam 50 moças maravilhas pra assumir o lugar da Cassie. A Cassie você nunca mais ouve falar, cara, não sei nem onde ela tá, na verdade. Ela tinha aparecido naquela série que acompanha Dark Crisis, né? Que tem uma série que eles utilizam esses personagens que estão deslocados, né? Eles utilizam o Tim, o Impulso, o Superboy e ela, se eu não me engano. É o Justiça Jovem original, né? Eles usam eles. Uhum. Mas, assim, depois dessa história eu nunca mais vi, mano. Mas voltando ao Lanterna, então o Geoff Johns, ele pega tudo e se joga no lixo. Todo esse desenvolvimento, todo esse crescimento que o Hal teve durante esse período é jogado fora. Por isso que eu não curto muito a fase do Geoff Johns. Geoff Johns é criado em cima de retcon, não que não seja bom. Eu não gosto do personagem Lanterna Verde. Eu não leio Lanterna Verde, sabe? E principalmente com o Hal Jordan na frente do título. Mas o Johns, ele pegou toda uma construção. Tô sendo meio tetudinho, acabou com a minha infância? Talvez. Talvez esteja. Porque eu acho que essa história, ela é muito acima da média, inclusive de hoje em dia, que mostra, é uma motivação pra se tornar um vilão parecida até, assim, lógico, são histórias diferentes, são proporções diferentes, mas é muito parecida com o Killmonger do Pantera Negra. Ele tem uma motivação, entre aspas, correta, mas é uma motivação que faz sentido pro personagem em si. Acho que até o Killmonger é melhor justificado por isso. Eu acho um vilão muito melhor, né? No filme, tá? Não dos quadrinhos, mas do filme tem uma motivação mais correta, mais condizente, mas do Hal Jordan é praticamente a mesma coisa. Ele teve uma perda, teve uma ilusão e foi se virando e achando que o que estava sendo feito com ele não era correto, entendeu? Ele perdeu uma cidade, perdeu pessoas, perdeu o lar e ainda disso perdeu o posto dele porque ele fez depois de a gente jogando no tempo comum 50 anos fazendo bem, ele fez uma coisa pra ele e os caras mandou ele embora, sabe? Depois de tanto sacrifício. Lógico que o cara ia ficar puto, tá ligado? Não tem como. É uma coisa que você vai lá, se mata pelo trabalho, tipo, deixa a família, vai viajar, não sei o que, não sei o que. Aí chega num dia os caras falam, não precisa mais de você, tchau, tá ligado? Só porque você chegou atrasado no dia. A mesma parada, mano. Só que isso numa escala cósmica, né? Essa história humaniza muito o personagem, né? Torna ele mais humano, né? Que é uma crítica, às vezes, que algumas pessoas que preferem os personagens da Marvel faz, às vezes, aos personagens da DC, né? Essa falta de humanização. E eu acho que nessa história eles conseguem humanizar bastante, velho, o Hal. Muito bem, você falou muito bem, cara, que eles conseguem trazer sentimentos reais pro
pros personagens, né, cara, da DC, que são sempre os deuses, são sempre os monstros, são sempre os ídolos, são sempre as lendas, né, cara. Marvel, o pessoal tenta puxar mais pro pé no chão, não no pé no chão no quesito aventuras e tal, mas o personagem em si, trazer mais pro mais mundano. E aqui eles pegaram, o Ron Mars pegou um personagem cósmico, bem cósmico até, extrapolando todos os limites do cósmico e trazendo assim, cara, o cara é um ser humano, por trás de tudo isso ele é um ser humano, ele tem sentimentos, tá ligado? E é por isso que eu acho que essa é a melhor história do Lanterna Verde até hoje já feita. Eu gosto muito, recomendo pra todo mundo ler. Eu sei que às vezes ela pode ficar datada um pouquinho, tal. Eu não acho que ela fique datada, eu acho que é uma leitura que se você pegar, ela tem um dinamismo diferente até pra época, assim, acho que se parece muito, inclusive, com o que a gente vê hoje em dia, né? Eu até recomendo a leitura do formatinho. Eu não sei como seria ali essa história no original, se ela tem muito texto no original ou não, mas o formatinho é uma leitura bem rápida, bem ágil. É um texto que parece história de hoje em dia mesmo, como o Leroy falou aí. Eu não sei como é, se você pegar um encadernado gringo, né, da DC, ou se você pegar a versão que a Panini republicou lá nos anos 2000, né? Porque a Panini republicou isso nos anos 2000, se eu não me engano. Tem até uma edição que tem Amanhecer e Crepúsculo Esmeralda na mesma. Tá aqui que a última publicação da Panini foi em 2009 e ela trazia o Crepúsculo Esmeralda e o Novo Amanhecer, que é a continuação, é com o Kyle Rayner, que é o Ron Mars e o Daryl Banks. Agora a gente já falou bem, Luquinha. Vamos aquele nosso tradição de sempre, cara. Eu quero o melhor, o pior e uma notinha aí pra esse clássico da DC, mais um clássico da DC que a gente traz aqui para os nossos ouvintes. Cara, o melhor, eu sei que pode ser uma bobeira para algumas pessoas que eu vou dizer, mas o melhor pra mim, realmente, eu gosto da história, eu gosto de muita coisa. Vocês viram que eu já elogiei bastante aqui a história. Mas, cara, eu vou com a capa, ver a capa do Lanterna Verde 49, do Hal Jordan, cheio dos anéis da tropa nos dedos, que eu acho essa capa uma das melhores capas que tem de qualquer gibi, velho, da DC, da Marvel, assim. Se eu for fazer um top com minhas capas preferidas, essa é uma das que tá lá em cima. E o pior, cara, é difícil escolher o pior, que eu acho uma história bem legal. Como você falou, eu acho uma das melhores histórias do Lanterna Verde. A melhor. Talvez a melhor, como você falou. Cara, eu não sei. Sinceramente, eu não tenho o que escolher de pior, velho. Nota pra ela, eu vou dar uma nota 8,5, velho. Eu também gosto muito da história. A melhor parte pra mim é o desenvolvimento do personagem. Eu acho que é muito bem feito ainda pra 3 edições americanas. Dá nem 100 páginas, dá 96 páginas, se eu não me engano, 98, alguma coisa assim. O cara conseguiu dar um desenvolvimento melhor do que os últimos 50 anos de história do personagem em 3 edições. E correndo, com prazos pra entregar, com pontos cruciais que deveriam ser contados, Ron Mars conseguiu construir a melhor história do Lanterna Verde, um ótimo desenvolvimento de personagem dentro dela, que seja um desenvolvimento pro mal. Isso não é importante, o importante é o que foi feito com o personagem e totalmente válido. O pior, cara, o pior é... sei lá, eu também não consigo pensar em muita coisa pra criticar essa HQ, não. Acho que foi curta demais? Talvez, assim, eu acho que é tanto mérito o desenvolvimento em 3 edições, mas talvez se fosse um pouquinho mais, como o próprio Ron Mars planejava fazer, talvez tivesse ainda uma história maior e mais marcante, né, cara? Então acho que é porque é muito curtinha, é muito rapidinha, às vezes você sente, assim, o ritmo é bom, mas às vezes você sente que tá correndo pra caramba, assim, né? Mas acho que eu tô falando desse pior porque tem que falar alguma coisa, não consigo imaginar outra coisa que seja ruim, assim, não que seja ruim, mas das coisas boas é algo que talvez eu mudaria ali no meio, cara. Mas é muito bom isso aí, eu dou um 8,5 também pra HQ. Me diverti muito relendo, fazia um bom tempo que eu não relia ela, cara, mas me diverti muito, acho que é bem atual até, a narrativa é muito atual. Os desenhos podem passar um pouquinho, mas a narrativa é muito atual, então tá aí, recomendo pra todo mundo ler Crepúsculo Esmeralda. E eu recomendo, como o Lucas, pegar se conseguirem encadernadinho lá da Abril, porque traz essa não consigo. Fala aí pra mim, Lucas, a palavra. Essa recapitulação, né, do que acontece na morte do Superman, né, na história. Exato, e dá um epílogozinho com a edição 83 do Superman ali pra mostrar, olha, como é que saiu a cidade, tinha um motor aqui, como é que virou uma cratera. Ali eles mostram. Se você começar só pela gringa lá no número 48 do Lanterna, já começa daí, então sai meio sem contexto, né, cara? Eu acho que essa contextualização que a Abril colocou é uma boa. Acho que é isso, né, Luquinhas? Então, bora pros jabazinhos aí. Lucas, só tem você, então
jabazinho rápido, muito obrigado aí da gente ter ficado aí essa 1 hora trocando ideia sobre Lanterna Verde, uma coisa que eu achei que nunca ia acontecer na vida, tá aí. Fala aí, seus jabazinhos, abraços, beijos, manda pra galera. Eu queria agradecer a todo mundo que escutou o podcast até aqui e queria dizer pra você que tá ouvindo a gente aí no Spotify, no Deezer, né? No seu favorito, né? Onde você costuma ouvir podcast, até no YouTube. Se inscreva no nosso canal, se você está ouvindo no YouTube. Se você está ouvindo no Spotify, siga o nosso podcast, avalie o nosso podcast aí no Spotify. Se você está ouvindo no Deezer, favorita o nosso podcast e fiquem ligados aí nos novos episódios que a gente vai sempre lançando, falando sobre uma nova história ou sobre outros temas que podem vir a surgir, novos filmes, né? Novas séries de super-heróis e tudo isso, né? Desse mundo aí da cultura pop. A gente pode falar de coisas também sem ser DC Marvel, também pode falar de HQs de outras editoras, séries, filmes diferentes também, até animes, né? Vamos ver aí o que é que aguarda a gente nesse finalzinho de 2023 e em 2024. Show, Luquinha. Muito obrigado aí pelos recados. Lembrando também que se você ouve pelo Amazon Music, dá pra seguir por lá também, deixar o likezinho ali. E no Spotify você consegue deixar comentários também. Eu acho que de todas as plataformas do Spotify você consegue deixar comentários. Então, se você já estiver seguindo a gente, deixa um comentáriozinho lá o que você achou, porque daí a gente vai começar a ler os comentáriozinhos também aqui. Se quiser deixar no Instagram também, na nossa postagem oficial anunciando o podcast, pode deixar lá que a gente dá uma lida também nos comentários. Lembrando que também tá no YouTube, tá? Fazer o jabazinho aí é isso, né, cara? Valeu aí, segue a gente, se inscrevam no canal, nossas redes sociais também, tá aí todas como Hatersaço, só no Twitter, que não tem nome, é o X, é o dos X-Men lá, é canal Hatersaço. Também recomendar aqui nossos grandes amigos, o pessoal que faz podcast que a gente se inspira muito, o Mansão Wayne, segue o pessoal lá, vai ouvir o deles que é perfeito, e o Fala Animal também, que é o meu preferido de ouvir, cara. Mandar um beijo e abraço aí pro Bud e pro resto da galera, o Roberto, o Carlos, o André, o Branca. Adoro vocês, meus jovens, muito obrigado aí. A gente segue o passo deles, né, cara? E vamos aí, beleza? Se você quiser também aproveitar os comentários para deixar aí uma recomendação de um novo tema pra gente fazer, deixa aí, vai que a gente ouve. Às vezes boas ideias surgem de vocês, porque as nossas ideias são meio merda, né? Diz aí o que é que vocês querem que a gente faça, né? Pode ser que role, pode ser que aconteça, pode ser que a gente faça realmente o podcast que você quer ouvir. Só não vai pedir aquelas... eu quero... Eu quero um podcast do One Piece, tá ligado? Mil mangá. Aí é que vocês quebram nossas pernas. Pede um bagulho curtinho que dá pra gente falar aí. Ou mesmo se for um bagulho grande, a gente vai gostar da ideia, mas vai demorar um pouquinho até a gente conseguir encaixar na vaga de leitura de todo mundo. Mandar um beijo aí pros nossos parceiros que abandonaram a gente hoje, Jorge Paulino, o Paulinha e Daniel Keeper Golden Flyer, nosso grande editor aí do podcast do canal, beleza? Acho que é isso, Luquinha, tô certo? Vambora? É isso aí, valeu. Valeu, galera, beijinhos, até mais.